E aí, pessoal, beleza? Professor Fabinho na área. Gente, nós vamos começar aí um projeto, tá? Quando eu digo nós, é a equipe de professores do curso Determinação, tá? O curso preparatório para o PASSE. Então, o que é que nós vamos estar oferecendo para vocês? Dicas, tá? De assuntos que vocês vão encontrar quando vocês forem fazer a avaliação seriada, beleza? Então, cada professor dando a sua dica, trabalhando com vocês um pouquinho de teoria, né? Resolvendo exercício, para estar ajudando vocês até o grande dia. Ah, Fabinho, que grande dia! Vocês, por favor, nos sigam, assistam, né, aos vídeos e acompanhem aí as informações a respeito do nosso curso, tá? Em breve vocês vão saber, né, o que é essa grande novidade, tá ok? Espero que vocês gostem e espero que ajudem vocês, beleza? Gente, para quem assistiu a live onde eu participei juntamente com o professor Pardal, deve ter observado que eu destaquei alguns assuntos que aparecem em todas as provas de avaliação seriada, tá? A minha dica hoje, ela vai para o aluno que vai fazer a prova da primeira etapa, tá? Então é aquele aluno da primeira série. Eu coloquei aqui para vocês um assunto, gente, que está presente em todas as provas, correto? Então, se você pensar, por exemplo, no PASSE, aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em todas as provas você tem a presença do que? Função do segundo grau ou função quadrática, tá? Fabinho, mas e aí? O que eu tenho que saber a respeito de função quadrática? Primeira coisa, gente, forma geral. Qual é a forma geral de uma função do segundo grau? Tá? F de x, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Você sabe que esse f de x você pode substituí-lo pelo y, correto? Então está aqui a nossa forma geral de uma função do segundo grau. Então, primeira coisinha que eu tenho que ter na minha cabeça, tá? O gráfico. Como que é o gráfico de uma função do segundo grau? Ah, eu sei, mano. É uma parábola, é isso? Sim, é uma parábola, correto? Essa parábola, gente, ela pode ter uma abertura, ou também chamado de concavidade, voltada para cima ou voltada para baixo. Quem é que indica isso para nós? Gente, não se esqueça, o coeficiente A, ele sempre vai indicar isso aí para gente. Se o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Beleza? Não vão esquecer, né? Tá. Segunda coisa que eu posso observar na minha função, tá? E verificar isso aí lá no gráfico. O coeficiente C. O que o coeficiente C vai indicar para nós? O ponto aonde a parábola intercepta o eixo Y. Tá? Então são duas coisas que, sem fazer cálculo, tá, você já pode estar observando e verificando isso aí lá no seu gráfico. Correto? Terceira coisinha que você vai fazer. Você vai encontrar os zeros da função. O que é encontrar o zero da função, gente? É você pegar a sua função, igualar a zero, fazendo aparecer uma equação do segundo grau. Tranquilo? O que você vai resolver ali? Vai resolver essa equação. Bhaskara ou somaproduto fica ao seu critério. Eu gosto de resolver por Bhaskara, por causa do delta, que depois eu vou ocupar esse delta, tá? Mas tanto faz, somaproduto ou Bhaskara. Beleza? Resolvi a minha equação do segundo grau. O que acontece quando eu resolvo? Eu posso ter duas raízes, eu posso ter uma raiz ou não ter raiz. Concorda comigo? Tudo depende do delta. Se eu tiver um delta maior que zero, eu tenho duas raízes. Se eu tiver um delta igual a zero,
Eu tenho duas raízes iguais, mas quando você for para o plano cartesiano, você só vai marcar uma. E se eu tenho um delta negativo, eu não tenho raízes, tá? Tá, Fabinho, mas e aí? E aí é o seguinte, gente. Toda vez que você tem um delta maior que zero e você tem duas raízes, quando você for construir o gráfico, o que vai acontecer? A parábola vai tocar o eixo x em 2 pontos, tá? Então, ó, lembrem, os zeros da função ou as raízes, tá, da sua equação indicam os pontos onde a parábola vai tocar o eixo x, correto? Tá. Se eu tenho um delta igual a zero, o que acontece com a parábola? Ela toca o eixo x em apenas um ponto. Se eu tenho um delta negativo, menor que zero, o que vai acontecer? Eu não tenho raízes. Se eu não tenho raízes, a parábola ela não vai tocar o eixo x. Fechou? Não vai esquecer disso? Tá? Então, muito importante. Os zeros da função indicam aonde a parábola vai tocar o eixo x. Correto? Fechando, qual é o último cálculo que eu faço? Meninos, você tem, quando você constrói a parábola, tá aqui, construir a parábola. Esse último pontinho aqui, ó, tá? Esse último pontinho, ele vai ser chamado de vértice, tá? E como é um ponto e está no plano cartesiano, ele possui coordenadas. Uma para o x, que é o x do vértice, e uma para o y, que é o y do vértice. Correto? Esse x do vértice e esse y do vértice, eles vão ser calculados através de duas formulazinhas. Galera, extremamente importante saber isso, tá? Como é que você calcula o x do vértice? Menos b sobre 2a. O y do vértice, menos delta sobre 4a. Não posso me esquecer. Um outro detalhe, gente, tá? A respeito do vértice é o seguinte. Se a parábola tem concavidade voltada para cima, você vai ter o vértice, vai ter esse ponto. Esse ponto vai ser chamado de ponto mínimo. Se eu tiver uma parábola com cavidade para baixo, tá aqui o vértice, não tá? Ele vai ser chamado de ponto máximo. Tá? Não, ó, não pode esquecer, gente. Você vai ver que é muito comum. Você está fazendo lá um probleminha. Apareceu uma função de segundo grau. Aí, lá no final da questão, ele fala assim: calcule o valor máximo. Opa, quando você vê a palavrinha, você já saca na hora. Vou trabalhar com vértice. Tá? Qual é o mínimo de calçados a serem produzidos? Mínimo. Você sabe que você vai trabalhar com vértice. Tá? Então fica atento, certo? Fica atento a exercícios onde você tem essa situação. A função do segundo grau, tá? Dentro de um problema, tá? E lá no final aparecendo a palavrinha mínimo e máximo. Tá? Não se esqueçam disso aí. Gente, então esse é o ritual para você trabalhar com o quê? Com a função de segundo grau. Um outro detalhe que você não pode esquecer: você tem a forma geral e você tem a forma fatorada. Tá? Como é que é a nossa forma fatorada? Y igual a vezes x menos x1, x menos x2. Tá? Esse x1 e x2 são as raízes ou zeros da função.
Então não se esqueça disso aqui, forma fatorada. Beleza? Tá. Ano passado, na prova do PASSE, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, como eu disse para vocês, em todas, o que apareceu? A parábola. Em todas, gente. Em todas as provas. Tá? Então, possivelmente, você vai sentar lá para fazer a tua prova, tá? Vamos pensar aqui no PASSE. Né? Ah não, Fabinho, ó, eu fechei lá com o Focatur. Eu vou lá para... Vou fazer o Unicentro. Vou fazer o EM. Beleza, sem problema. Tem que ir para essas provas sabendo função. Tá, gente? Tem que saber. Então, voltando aqui para o nosso exercício, ó. Me deparei com quem? Com a parábola. A hora que eu bati o olho ali na parábola, eu já me lembrei na hora. Função de segundo grau. Função de segundo grau. Já me veio na cabeça tudo isso aqui, ó. Porque vai ser o quê? Alguma dessas coisinhas que você vai utilizar para resolver. Aí você foi ler o enunciado do exercício, o que ele quer? Ele quer que você marque, tá, a função que representa essa parábola ali, ó. Aí você olhou para as funções. Poxa, peraí. Essas funções, elas estão na forma fatorada. Elas não estão na forma geral. Então ele quer a forma fatorada dessa parábola. Aí já veio na tua cabeça, ó. Opa, forma fatorada. Y igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Tá. Então já identifiquei isso, ó. Bati o olho nas alternativas, lembrei de forma fatorada, tá? E da forma geral ali da forma fatorada. Quem é que eu preciso encontrar para poder montar a minha forma fatorada? Eu preciso encontrar o A, eu preciso encontrar o x1 e eu preciso encontrar o x2. Fabinho, peraí, eu lembrei da tua dica, tá? O que você falou? O que você falou? Você falou o seguinte, ó, que a parábola, ela toca o eixo x, tá? Você falou, quando o delta é maior que zero, a parábola toca o eixo x em dois pontos. Dois pontos, que são o quê? As raízes ou zeros da função. Você não falou isso? Falei. Tá? Então, o que vai acontecer? Você já vai sacar, porra, eu já tenho o x1 e o x2. Concorda comigo? Origem, zero. Aí ele forneceu aqui, ó, pá, 12. Cara, então você já tem o x1 e o x2. 0 e 12. Então, sua missão qual que é? É encontrar o A. Sua missão é essa. Beleza? Como é que nós vamos fazer para encontrar esse A? Aí você olha de novo para a parábola. Fala aí, peraí. Ele não me forneceu à toa esse 10 e esse 0,2. Esse 10 e esse 0,2 são as coordenadas desse pontinho ali, ó. Então esse ponto da parábola ele tem coordenada 10 para o x e 0,2 para o y. Pô, já sei, ó. No lugar do y eu vou colocar o 0,2. Onde eu tenho x, eu vou colocar o 10. O x1 e o x2 eu já sei quem são. Pronto, sobra só o a. Então bora lá. No lugar do y, 0,2. O a é o que nós queremos. O x, o que nós combinamos? No lugar do x, o 10. Nosso x1, que é uma das raízes, 0. X, 10. E o nosso x2, o 12. Tudo bem? E aí, galera? O que nós vamos ter? 0,2 igual a vezes 10 vezes menos 2. Passa o 10 primeiro lá para o outro lado. Ele está multiplicando, passa para o outro lado, fazendo o quê?
dividindo, tá? Então, passando 10 para cá, ó, nós vamos ter 0,2 dividido por 10, vai ficar o quê? 0,02. A vezes menos 2. Passa agora o menos 2 fazendo o mesmo esquema. Está multiplicando, passa para cá dividindo. Tá? Fez a divisão, você vai ter um A igual a menos 0,01. Tá? Um A negativo, justamente. Tá? Isso comprova o que nós falamos. Concavidade voltada para baixo. O que o A tem que ser? O A tem que ser negativo. Meninos, montando agora. Montando a nossa forma fatorada. Como é que fica? Y igual. Quem é o nosso A? Menos 0,01 vezes x menos x1. Quem que é o nosso x1? Nosso x1 é o 0. Então vai ficar x menos 0. X vezes x menos x2. Quem é o x2? 12. Encontrei a forma fatorada. Correto? Qual seria a alternativa? Letra I.